Fala comigo, bichão. Estamos aqui hoje à noite, friozinho, né? Começou o inverno, né, O Vinícius? Fabrício Festugato. Festugato. Festugato É italiano, porco italiano. carne. Ah, moleque. Muito obrigado por ter vindo. Um brinde aí. O dono da Soul Carpenter. Um É? sucesso ao BJJ Out. Ah, obrigado, meu irmão. É uma honra estar aqui hoje. Quero dar louco. um salve também para toda a galera do Jiu-Jitsu aí. É conhecido no meio do jiu-jitsu como o mestre do barbecue. Tenho muitos amigos aqui na Austrália do meio do Jiu-Jitsu. Não sou jiu-jiteiro, mas respeito muito. Não brigo com ninguém. Ninguém do jiu-jitsu também quer brincar contigo, Fabrício. Tu tem umas facas grandes pra caramba. A galera tá correndo. Se eu tô churrasqueando, o mestre é eu. O mestre dos mestres no churrasco. É o faixa preta, é o mestre. É. Não, boa. Obrigado por ter vindo, cara. De verdade. É um prazer. Desde o primeiro dia lá que a gente trocou a ideia, tu falou, não, pô, vou com certeza só falar comigo e tal. Eu falei, putz, vai ser muito legal, porque é parte do que eu idealizei, né? Dessa Sim. pretensão de falar, pô, tomara que eu consiga trazer uma galera que não somente... que tenda diferentes perfis, né? Não, cara, não só... é muito interessante mesmo, porque agora nessa era que a gente tá de comunicação e tal, tu tá sendo um cara que tá, né, agilizando essa comunicação aí, trazendo o meio do jiu-jitsu para isso, essa interação e esse pessoal que quer vir para a Austrália também. Então, muito bacana, parabéns pelo teu trabalho. Ah, brigadão. Tamo junto, tamo juntasso e é isso. É tentar trazer pais de... Eu tô louco pra trazer pai de aluno. Tem uns pais de aluno que eu tô convidando. Cara, vamos lá com a gente e tal. Falei, traz a esposa, traz o filho. Vamos sentar os três naquela mesa, Sim. vamos trocar ideia. Ah, legal. E muita gente com background de judô, né? Tem também. É. Um monte. Tem um monte. O Tem teu gente do sócio, o judô. Diego, é um, né? Diego a vida toda metido com a galera do alto rendimento no judô, a galera que pensa em ciclo de 4 anos. É uma galera diferente demais. Sim. É muito legal. O Pedro teve aqui, o Pedrinho, Pedro Antum, que encabeça a Grappling Bros Wollongong. Ele teve aqui, moleque absurdo no judô, absurdo. Que legal. E tem muita gente assim. A Patrícia também tá para vir aqui. Patrícia, ela tá morando lá em Wollongong também. Tu sabe que eu não pratico jiu-jitsu, mas eu pratiquei muito tempo judô. O meu falecido pai, que Deus o tenha, ele foi faixa marrom de judô. Ele morreu faz 5 anos atrás, com 80 anos. Mas ele, no tempo que ele era judoca, ele dava aula de luta livre. Sabe aquela luta livre de marmelada? Ah, tipo uma coreografia e tal. Ele ensinava isso? Aquelas lutas livres que a gente Tô vê ligado, no SBT, lá no no WWE, né? que pula das cordas e... Os mexicanos com a máscara. Essa mesmo. Meu pai era instrutor disso aí em Torres, no Rio Grande do Sul. Isso, estão falando de 50 anos atrás. Então, quando eu era pequeno, meu pai me obrigou a fazer judô. Ele falou assim, ó, enquanto tu for adolescente e tal, tu vai fazer judô, porque é disciplina e principalmente não é só para aprender a te defender. É para até se tu levar um tombo de bicicleta, cara, tu vai saber cair. Entendeu? Então é muito importante, cara, o judô. Isso é muito verdade. Fazer pequenininho, antes da adolescência, assim, porque tu protege a cervical, tu protege a tua cabeça. E hoje em dia eu ando de moto, faço trilha no mato. De vez em quando cara, tem eu uso pra caramba o judô, rolamento, assim, tá ligado? Se o cara não sabe cair, o cara se arrebenta. Agora, se tu sabe, tu dá um pelão, tu dá uma rolada, já sai de pé aqui, né? É, isso aí. Isso aí de moto, pô, tem muitas histórias. Não de quando eu era... Não agora, não da minha galera, da minha geração, mas quando eu era pequeno, tinha um cara lá na academia que já era faixa roxa. A gente era faixa branca, pequenininho, criança. Ele era adulto, faixa roxa, quando eu conheci ele. Sim. E esse cara andava de moto. Ele era pequenininho. Xambinho, o apelido dele. Alexandre. Faixa preta. Depois ficou ali conhecido no bairro ali e tal. E ele teve vários acidentes de moto. Andava de moto. Teve vários acidentes e assim, machucava um pouco o ombro. Um cortezinho, uma coisinha toda na cabeça, não sei o quê, mas... E mais do que tudo, cara, judô e jiu-jitsu, uma coisa vem da outra, né, cara? Além de te ensinar, te proteger, é uma lição de vida fazer isso. Porque te ensina a ter resiliência, Isso aí. a resolver problema, entendeu? Quando tá ali, tá tomando uma estrangulada, tu
Tu tem que aprender como sair daquela situação. Tipo, a vida te bota no estrangulamento muitas vezes e tu tem que saber sair do estrangulamento. Então, né, eu acho que isso aí, a resiliência, ensinar, não, o meu limite está aqui, mas não, meu limite é um pouquinho mais, tu vai lá e consegue fazer as paradas. Então, acho que a grande escola meu, dessa arte marcial, o judô e jiu-jitsu, é ensinar tu enfrentar o problema e vencer ele. Acho que mais do que tu de defesa e proteger teu físico, é aqui, ó. É verdade, É a minha opinião. Perfeito. Não, é perfeito, perfeito. Tava trocando ideia ontem com um pai de aluno, falando exatamente sobre isso, sobre a importância disso para a vida deles, que eles não sabem, eles não têm ideia ainda. Sim. Eles vão saber quando eles chegarem na fase adulta da vida. Com certeza. E é todo dia, né? 1 leão por dia. Porque é fácil o cara apresentar o problema, né? Difícil é apresentar a solução. Então, tu começa a ser uma pessoa melhor quando aparece o problema e tu... Não, parei. O problema já tá aqui. Vamos achar solução nisso aqui, né? É aí que o cara começa a andar bem. Agora, se o cara fica preso no problema, fica atolado. Complexo, né? É. Então tu é de Torres? Não, cara. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e a minha mãe é de Torres. O meu pai, ele se formou médico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e mudou para Torres para trabalhar como médico residente lá e ficou 10 anos lá. Inclusive, até hoje, cara, isso aí já faz, 60 anos mais, 60 anos, acho. Até hoje, se eu vou em Torres, tem gente que vem lá e fala comigo, teu pai me fez nascer. Do teu pai. Os caras de 60 anos, teu pai me fez... Ele marcou muito aquela região lá. Era uma pessoa bem interessante. Então, eu nasci, ele foi para lá, depois de 10 anos voltou para Caxias e eu nasci em Caxias. Time de futebol lá tem, não? Tem o Juventude. É papada. Perdemos pro Grêmio agora, a final do Gauchão, mas... Beleza. Pô, mas chegar ali também é maneiro, né? Melhor que o Colorado. Não tá vendo? Não tá vendo? Tem vários que não chegaram lá no Rio também. Tem a galera que não chegou e jogamos a final. Jogamos, né? Eu não joguei nada. O Flamengo jogou a final contra o Nova Iguaçu. É mesmo? Do Flamengo? Ah, graças a Deus. Não desce é um problemão. Tem um cara, né? Pô, tem o Vampeta, né? O Vampeta, que jogou na seleção, o Vampeta, sim. jogador. Uhum. Uma vez eu escutei ele falando, não, o pessoal fala que campeonato estadual não vale nada. Experimenta ficar eliminado por um time pequeno. É aí que o bicho pega. Aí os caras mandam embora o treinador. É aí que o bicho pega. Fala, não vale nada se tu ganha, mas tu perde. Verdade. Mas tu perde, os caras mandam embora o treinador, o time entra em crise. Sim. É um problemão, né? E é verdade. Quando ele falou isso, eu falei, cara, pior que é verdade. Só serve pra destruir a barca. Só serve pra quebrar o bagulho. É verdade. Porque tu ganhar o Carioca, ganhar o Gauchão, tipo... Sim, que nem o Grêmio ganhou, sei lá, 40 vezes o Gauchão. Porque a hegemonia lá vale nada. Do Grupo Granal, né, cara? E o Juventude às vezes chega junto, Caxias, outros times menores lá, mas a predominância é deles mesmo. E um time pequeno igual Nova Iguaçu no Rio, cara, mesmo que ganhe, não muda nada pro time. Muda para alguns jogadores, entendeu? Que aparece, né? Começa a ter uma projeção emocional. Vão lá, pegam e acabou. Mas o time mesmo, o Nova Iguaçu em si, no meio do ano ele já não joga o Brasileiro, ele não disputa Libertadores, ele não sei o quê. Então era verdade a parada. Cara, esses campeonatos regionais aí, eles são... A dureza deles é que esses times aí que são pequenos, os caras querem aparecer. Quem tá no Flamengo já não quer, já apareceu, entendeu? Já tá até na mira de time grande da Europa não tem fome, e tal. Né? Os caras não têm essa fome. Aí os caras que vêm de time pequeno lá, eles, cara, pra baixo do pescoço é canela. Os caras querem guardar, fazer o nome deles de qualquer jeito. Tão certos, né? Tão certo. Estão chegando. Com certeza. Conta pra mim como é que é o main business que tá aí na... Bom, então, cara, eu sou carpinteiro já há 30 anos. Eu comecei lá em Caxias, em Caxias não, eu comecei quando eu estava na faculdade de arquitetura, em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, perto de Caxias do Sul. Sim. Eu comecei a mexer com artesanato de bambu e tal. Comecei a minha caminhada na carpintaria com isso, com bambu, né? Que foi até no Rio de Janeiro que eu me fisgou o bambu. Eu fui para o Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura no Rio de Janeiro. Acampamos no Sambódromo. Todas as universidades do Brasil foram para esse encontro. E, cara, eu acho que eu sou o único gaúcho que fez churrasco no meio do Sambódromo.
É mesmo? A gente ficou acampado no sambódromo, entendeu? Eu levei meus espetos e fiz um churrasco em cima de uma tampa de bueiro no meio do sambódromo. Pegou a tampa de bueiro de grelha? Usou a tampa de bueiro? Não, de chão da churrasqueira. Ah, era entendeu? o fundo. E em cima do bueiro esse, eu armei minha churrasqueira e fiz um churrasco pra toda a minha turma. Então o churrasco já veio de longe, né? Que isso, velho. Aí então aí eu voltei pra São Leopoldo lá e comecei a trabalhar tal, com bambu. E aí eu fui pro México, cara. Eu tava já metade do meu curso de arquitetura, eu tranquei a minha faculdade e fui pro México a convite de um amigo mexicano muito querido meu, o Pancho, que faleceu ano passado de aneurisma cerebral, cara com nem 60 anos tinha. Caiu de moto, bateu a cabeça sem capacete. Usa capacete. E deu aneurisma no cara lá e morreu, cara. Então eu fui pro México a convite dele. Cacete. Eu fui pra surfar 6 meses e acabei ficando 4 anos, cara. Eu me apaixonei pela cultura mexicana, assim, e é um país que eu tenho, assim, no meu coração. Pra ser honesto, eu pretendo morrer lá. É mesmo? De tanto que eu gosto da cultura mexicana, do povo, da culinária, do clima. É um espetáculo, cara, sabe? E é ali que tu aprendeu espanhol? Ali Chegou aprendi aqui em espanhol. casa hoje gastando, né? Olha como sim, andasse. Né? Né? Eu gosto muito de falar espanhol. Aí, cara, lá eu fui pra surfar, não estava interessado em Pra trabalhar. surfar? Fui pra surfar, 6 meses, mas fiquei 4 anos. Eu comecei a arrumar trabalho, acabou o dinheiro, eu comecei a trabalhar, ajudante de obra. E no México era miséria, eu ganhava $100 por semana, cara. Daí eu acabei conhecendo lá um arquiteto, um engenheiro, me deram um trabalho em obra como residente arquiteto para cuidar das obras. E assim foi. Aí melhorou o salário. Melhorou um pouquinho, mesmo assim era miséria. Eu fui com esse engenheiro, fui para Costa Rica também, morei uns meses na Costa Rica. Só que no México, que foi onde eu comecei com a carpintaria, que é o meu business hoje aqui, a fazer palapas, que era o quê, cara? Casa de coqueiro. Eu ia com os mexicanos pro meio dos coqueirais, cortava a palma, e da palma eles faziam com a motosserra, tiravam as costaneiras, faziam os postes, o frame todo da palapa e com as folhas do coqueiro a cobertura em si, né? Então o meu início mesmo de carpintaria com madeira foi com coqueiro lá no México. Loucura. Aí então eu fiquei esses 4 anos lá, tal, voltei, né, para o Brasil. Muita saudade da família, eu fiquei 4 anos sem voltar, né? E como eu saí em 98, eu tinha 23 anos. Fiquei os 4 anos, voltei e fiz questão de morar com meus pais, para aproveitar eles um pouco mais, né, cara? Aí então eu fiquei morando com eles, tinha meu estúdio de carpintaria e bambu. Aí comecei a fazer uns decks aqui e ali e tal. E daí minha família conseguiu a cidadania italiana. A minha família conseguiu a cidadania italiana. Aí com esse passaporte eu pensei comigo mesmo. Bom, já tive experiência no terceiro mundo, nasci no terceiro mundo, fiquei, né, 4 anos no México, e os últimos 5 anos fiquei morando com meus pais. Agora com o passaporte italiano eu vou pro primeiro mundo. E como eu gosto de pegar onda, eu pensei, qual é o país de primeiro mundo que tem onda? Só a Austrália, cara. Tem os Estados Unidos também, né? Mas tropical, primeiro mundo, Que seja esse climão maneiro o ano todo. só a Austrália, cara. Pode crer. Aí por isso que a gente pra cá. E também um amigo meu que tava aqui, ele foi de férias pra lá e falou, ô Festão. O pessoal me chama de Festo, né? Por causa do meu sobrenome. Cara, a Austrália é pra ti, diz ele. Lá é o lugar do trade, o cara é o carpinteiro e tal, vai te dar bem lá. Daí, cara, eu vim embora, meu. Vim embora pra cá já com intenção de ficar. E aí tu já tava safo demais na carpintaria. Já tava sacana. Eu aprendi de verdade mesmo, aprendi aqui. Ah, é? Mas já era metido, né, cara? Que nem dedo de guri no nariz, né? Aí, cara, eu cheguei aqui e fiquei uma semana pegando onda, andando de skate e tal. Depois de uma semana eu mandei uns e-mails para o que eu encontrei na internet, de empresa de landscape que faziam decks e pergolas, essas coisas. Aí um cara me disse, vem tomar um café aqui comigo em casa amanhã, vamos conversar de trabalho. Aí eu fui, me dei muito bem com ele, o Jules, da Maná Landscapes. E esse cara, meu, ele me deu trabalho, eu fiquei 5 anos com ele, me deu sponsor,
me deu a residência. Ele foi um pai para mim, esse cara. Eu sou muito grato a ele. Que maneiro. E consegui meus papéis aí, bonitinho, tá? Depois que eu peguei a residência, saí da empresa dele e comecei a Soul Carpenter. Sempre foi esse nome, Soul Carpenter. Sempre foi esse nome. Que maneiro. Aí, cara, e já tô aí, já faz 18 anos. Né? Tive uma outra empresa também com um amigo meu aí, mas cada um seguiu seu caminho agora, depois de um tempo, e eu voltei a tocar o meu negócio da minha alma mesmo, que é a Soul Carpenter, né? Pô, excelente. E tô aí, cara, que nem de lá no Rio Grande. Tamo domando, tamo caindo, tamo ensinando, tamo aprendendo. Então a vida é uma gineteada, né? E eu faz então, 18 anos que eu tô aí já trabalhando. Me formei de verdade carpinteiro, raiz mesmo aqui. Aqui. Trabalhando aqui mesmo, né? E como surge a parada do churrasco, do mestre do churrasco, Então, mestre do cara, barbecue? como eu te falei antes, desde o tempo da faculdade, fazia churrasco pra galera, né? Já tinha lá, né? Eu sempre gostei muito, né? Meu pai sempre foi muito churrasqueiro, minha mãe também. E aí, em 2011, eu e minha ex-mulher, a Cassiane Corso, botamos uma churrascaria aqui, que ainda está funcionando em Crow's Nest, que é o barbecue. Existe ainda. Existe e é melhor. Cara, é difícil dizer qual é melhor e não é melhor, porque gostos são gostos, né? Isso. Então, mas se tu quer um atendimento daqueles de restaurante familiar, que tu tá acostumado a ir com a tua família no teu país de origem, que os donos te conhecem, os garçons te conhecem, todo mundo te conhece. Aquele restaurantão italiano, né? Que tu te sente em casa, é ali, cara. Aí então a gente montou essa churrascaria. Depois tem que passar. Eu não fui em nenhuma churrascaria brasileira aqui. Vai ali, cara. Vai ser tratado Você que nem tem que rei. passar o endereço. Chega ali e fala que tu é meu amigo, que tem um plus. Pode falar que é teu amigo? Claro. Oh, aí sim. Aí, cara, a gente botou essa churrascaria. Depois de tempo a gente separou. A gente continuou muito amigo. Era minha melhor amiga, na verdade, né? Mas ela ficou com a churrascaria e eu segui na minha carpintaria. Voltei pros tools, né? Só que daí eu comecei a ser conhecido como o cara do churrasco também. E eu comecei a fazer churrasco pros amigos, no boca a boca e tal, e virou um business, cara. É um side business que eu tenho. O ano inteiro eu faço churrasco no fim de semana. Que anda bem, né? Pra casamento, pra festa de aniversário, pra encontro, pra aniversário, Christmas party. Tem muita academia de jiu-jitsu aí que eu faço também. Por isso que sou bem conhecido com a galera do jiu-jitsu, né? Aí virou... E tá no dia do campeonato de jiu-jitsu, o Fabrício tá lá nos campeonatos, vários principais campeonatos aqui de Sydney, não sei na Austrália, mas aqui em Sydney, tá lá, do lado de fora, rolando. Tô lá empurrando fumaça pra dentro lá. Não, a galera fica louca. A galera lá invejando dentro lá. Pô, começa aquele cheiro, pô, dá meio-dia, tu com uma fome absurda, começa a vir aquele cheiro, tu fala, gente... Verdade, cara. E, cara, eu na verdade, eu tenho muito prazer em fazer isso. O que eu sempre digo, né? Eu não tenho cliente, eu tenho amigos. Então, quando eu vou fazer uma function na casa de alguém, eu aproveito a festa, eu tomo junto, eu como junto e ainda ganho dinheiro, entendeu? Então, é muito prazeroso, de verdade. Pô, a gente trocou várias ideias naquele dia aqui na academia. E outra coisa que é interessante sobre cozinhar para as pessoas, tu não tá só cozinhando e dando comida para as pessoas. Tu tá botando a tua energia dentro das pessoas. O cara tá comendo aquilo que tu cozinhou, tu botou a tua energia naquilo que tu cozinhou, entendeu? Então, tipo, se tá de mau humor, tu não tá numa boa... Cara, não cozinha pra ninguém, velho. Falo isso com a minha esposa direto, com a Barbie. Falo direto com ela. Porque ela não curte muito cozinhar. Sim. Não é muito o lance dela. Ela cozinha porque, tipo assim, às vezes ela tem que cozinhar. Agora, eu tô aqui contigo. Sim. Ela tá fazendo alguma coisa pra amanhã, pras crianças e tal. Sim, sim. Mas eu sempre pedi isso pra ela. Sempre falei, cara, tu não gosta, tu não curte. Então eu vou te pedir uma coisa. É muito mais fácil pra ti ficar num mau humor pra cozinhar porque não é a tua praia. E eu gosto de cozinhar. Aham. Não cozinha. Cara... No dia que você tiver de mau humor, não cozinha. A gente dá um jeito. Ou eu chego e eu cozinho, ou a gente fica sem comer. Ninguém vai morrer se ficar sem comer. A gente pede comida, mas não cozinha. Porque eu acho que a pior parada que tem é alguém comer a comida que outra pessoa fez com mau humor. Pô, cara, que interessante você tá falando. Minha mulher agora tá vendo aqui em casa, né? Fala ali, ela tá vendo em casa agora. Às vezes quando a gente tá de briga, de burro, que fica muito de burro, quando a gente fica um dia sem se falar, aquela coisa e tal. Mas ela cozinha, ela adora cozinhar também, né? Aí quando a gente senta pra comer, eu digo... não tem veneno nisso aqui, né? Não botou um arsênico aqui. Ela fica puta comigo, né?
Mas cara, a energia é muito importante em tudo que a gente faz, na verdade, não só na comida, né? Mas na comida, principalmente porque tu tá botando pra Ah, dentro aquilo, isso, né? isso. É. É, isso era pra ser uma parada maneira, né? Tá servindo alguém ali, tu quer Claro, tá feeding your soul, né, cara? essa É parada. verdade. E aí começa assim o lance. E é um side business que tu falou, mas é um side business que anda muito bem, né? Anda bem, cara. Eu tenho. Mais pro fim do ano funciona bem, tipo, lá por setembro até dezembro, cara, é difícil ficar o fim de semana sem fazer um churrasco. Entendeu? Dezembro, então, que é Christmas Party, Fim de ano. cara, e é o estilo backyard de casa. Entendeu? É meio porcão a parada, assim, na verdade, mano. Porcão entre Sim, aspas, sim, né, sim. mas não tem nada de guardanapinho branco, essas coisas. Cara, é o É como se churrascão, estivesse na nossa casa, é o né? pica na tábua, farofinha, rola a bandeja pra galera, todo mundo having good time ao redor, assim. É desse jeito mesmo, a vibe é muito familiar. Maneiro. Eu espero ser convidado agora com o podcast, que vou conhecer vários chefes de equipe aí. Espero ser convidado para todos os barbecues de fim de ano. Todos. Onde for possível vai estar. É onde vou tentar deixar minha agenda livre para poder, cada fim de semana, Pode estar crer, numa pode equipe crer, diferente de jiu-jitsu, pode comendo crer. churrasco. Ai. Então aí tu veio para cá. Tu ainda continua surfando? Cara, então, meu, eu surfo desde os 5 anos de idade, da vida inteira, sou longboarder, tá? E aqui sempre surfei. Aí, né, meu, começou a ter muito ataque de tubarão aí. Ainda tem. Aumentou? Na Austrália, eu digo, Não, entendeu? mas é por causa Não do sei porque, cara, alguma mudança aquele lance global. lá da pandemia, não? Não, Foi não, antes? não tem nada a ver com pandemia. Não, porque eu tava do outro lado do mundo e Sim. eu via que tinha lance de. O pessoal filmava algumas cidades que apareciam os animais, como tava muito deserto a cidade. Não teve, Mas com tubarão essa não tem nada a relação? Não ver. tem essa relação? Eu, particularmente, acho que os tubarões agora eles estão começando a notar que dá pra comer É o fácil. homem. Tá? Entendeu, cara? É palatável. Eles, no mínimo, dão aquela provadinha, né, cara? E aí vê que não pertence à cadeia alimentar deles e largam. Inclusive, a minha mulher, ela é shark diver. Ela mergulhou já o mundo inteiro atrás de tubarão, ela isso? estuda tubarão. Putz. Cara, demais. Ela tem vídeo ali dando na boca do tubarão, embaixo d'água, tudo. Sensacional. É bem admirável assim, o trabalho dela, sabe? Por isso que tu ficou espantado quando eu falei que a Barbie não bebia, só bebia água. Dois polos assim. Sim, cara, sim, sim. Aí, meu, quando a gente briga, inclusive, minha mulher, ela fala assim, vamos mergulhar comigo. Aqui, ó. Não, impossível. Nossa. Sim. E aí ela já viajou o mundo todo. Agora não, ela... Ela falou alguma coisa sobre essa teoria do lance dos tubarões? De maior Não, ataque? ele tá falando do surf, né, cara? Do ataque. Porque Cara, começou se eu o número de começo a falar ataque. com ela de tubarão, eu tenho que ficar preparado pra ficar escutando 2 horas, que ela sabe tudo, cara, da parada. Tudo das espécies, do comportamento deles, sabe tudo, cara. Ela ama os bichos. E ela tem alguma teoria? Assim, por que aumentaram os ataques? Não. Não. Se tem, eu não lembro, mas a gente já deve ter falado disso. Mas, então, cara, eu moro em La Perouse, que é do lado de Little Bay. Há 5 minutos, caminhando da minha casa, há 2 anos atrás, teve um cara que estava treinando de triatlon, estava nadando ali atrás das pedras. Foi ali? Foi ali, o cara que foi comido. Que cara, só acharam um pedaço das roupas e tal, do Long cara, John. o tubarão comeu o cara, meu. Tinha uns caras, uns Pescadores. tinha uns asiáticos pescando na pedra, e a 10 metros deles, eles viram o tubarão, ficou airborne, com o cara na boca e caiu, cara. E o tubarão voltou depois, buscou o torso do cara, que ficou boiando o torso do cara, e ele comeu o cara. Aí depois, agora a costeira pegou o tubarão, mataram o tubarão e tal. Mas, cara... Era branco, né? Era um white shark, E tem bastante, cara, aí, meu. Tem bastante. Eles vêm pras baías, eles entram nas baías. Porque tubarão velho já não consegue caçar no mar, eles vêm pras baías, que tem presa mais fácil e tal, né? Enfim, eu comecei a ficar com um pouco de medo, cara. Porque como eu sou de longboard, eu fico lá na frente de todo mundo. Tipo, aqui estão os surfistas, né? De pranchinha pequena. Como o longboard é mais fácil de pegar onda, eu pego a onda com uma formação um pouco mais cheia, no começo. Então eu fico mais para trás. Ou seja, se tem um tubarão que tá entrando na baía,
É eu que ele vê primeiro, primeiro. entendeu? As tuas perninhas que ele vê primeiro ali. Mas ok, cara. O surfista sempre conviveu com o perigo de ter tubarão e tal. E Sim. não foi isso realmente que me afastou um pouco do surf. O que me afastou um pouco do surf foi porque eu voltei a andar de moto. Eu fazia trilha de moto no Brasil e voltei a fazer aqui uns anos atrás. E, cara, eu encontrei um brotherhood na moto que não tem no surf. Vou te dar um Entendi. exemplo. Se eu for surfar amanhã, ali em Marubra, tá? E do meu lado tem um cara que sabe que eu tô há 3, 4 anos sem surfar. Esse cara não vai me dar onda dele. Ele, tipo, vai entrar o set, nós vamos remar junto, assim, e ele não vai dizer, vai, brother. Claro, não dá pra generalizar, tem gente que é gente Sim, boa e sim. tal, e vai dizer... Mas não no tem pra- geral, Mas no essa é a no geral leitura. é muito individual o surf, entendeu, cara? Então, e na moto é uma parada diferente, velho. Se a gente vai em 10 caras andar no mato, os 10 saem do mato. Se dá perrengue, quebra um, cara, os 10 ficam no perrengue, os 10 dormem no mato. Ah, ninguém volta. É todo mundo se ajuda, mundo cara. junto. A gente se goza na cara do outro, porque o principal objetivo de fazer trilha com os amigos é rir deles. Né? A gente se chama de roia. Roia é o cara que faz cagada. Roia de rolha, tá De ligado? rolha. Então o cara veio, empacou no morro, é roia. O cara caiu, é roia, sabe? Então andar com os roia é muito bom, cara. Então, cara, eu descobri um brotherhood, assim, cara, um sentimento de irmandade muito grande no meio das motos. E até com gente que nunca vi, cara. A gente cruza no mato, a gente vira brother e tal. E, cara, eu comecei a fazer churrasco também. E hoje em dia eu ando com um grupo o meu grupo mesmo, pessoal, se chama Brazos. Tem um nome, Tem, grupo. é Brazos. E os Brazos andam com um grupo maior que se chama Wrecking Crew, tá? Que é um dos maiores grupos da Austrália aí de enduro. E o que significa isso? Tem tradução ou não? Wrecking é... Um carro batido é um wrecked car, né? Wrecking é naufrágio. Wrecking Crew. E é um grupo grande, tem 300 integrantes. E todo ano esse grupo aí organiza 9, 10 rides em diferentes lugares, diferentes aqui de New South Wales. E, cara, eu comecei a conhecer o estado aqui, a Austrália, o interior da Austrália, na moto, meu. Quem não Com anda de esses moto caras, com esses não caras. conhece a natureza da Austrália como eu conheço. Porque nós vamos na grota mesmo, lá onde o cara não vai nem a cavalo, brother. Sabe? Aí então eu comecei a andar com esse grupo e a gente se organiza, a gente faz churrasco, vai 50, 70, 90 cabeças, anda no sábado o dia inteiro, churrascada de noite, todo mundo se estraga, mas domingo tira de novo. E, cara, amarradão, sou apaixonado por esse esporte. Então, cara, a moto, ela meio que me tirou um pouco do surf, assim, sabe? Mas Entendi, ainda amo, entendi. o surf tá na minha alma, tá no meu Porque coração. o surf ficou só como um esporte e o lance da moto te trouxe a A comunidade, né? comunidade, exatamente. E a comunidade do surf, eu perdi o interesse. Por causa do individualismo. Entendeu? Tô E eu sou um ligado. cara que eu não sou individual, eu sou do tudo, cara. Eu ajudo todo mundo. Até tem problema na minha vida pessoal, porque eu sou um cara que sempre ajudo, gasto dinheiro pra ajudar os outros. Eu, cara, me meto em rascalho, e caralho. Mas isso sou eu, cara. Eu tô sempre em prol do grupo, em prol de ajudar. Até no mato, quando tá todo mundo morto lá, eu tô morto também de cansado, mas eu ainda desço, puxo os caras pra cima lá, tô ajudando todo mundo, sabe? Que maneiro. O Caio me falou isso naquele dia. No dia que ele me falou que tinha um canal, inclusive vamos falar desse canal aí, o Caio me falou, cara, ele tem um grupo de WhatsApp com um monte de brasileiro que ele ajuda quando os caras estão chegando aqui e tal. Faz um trabalho que tem a ver com isso. E também isso me fez muito querer trazer você aqui, porque eu falei, cara, ele deve ter muita história para contar, muita dica para dar, porque o Caio falou, cara, ele tem muita gente que ele ajuda aqui, que tá chegando na Sabe o que Austrália e isso se tal, dá logo refere? trabalho. Isso sim, cara. Desde que eu cheguei aqui, eu já dei trabalho para, cara, acho que uns 700 brasileiros, assim, eu acho, Olha aí. sabe? Ajudo muito, assim, os caras. Tem gente que até ajuda com grana, às vezes, tá me sobrando um pouquinho, sabe? Mas a chance, eu dou a chance, cara. Chamo os caras pra trabalhar. E eu sou um cara que eu não sou general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Eu sou um cara que vou pra trincheira, brother. Entendeu? Tipo, se eu tenho um trabalho de landscape, por exemplo, que tem que cavar trincheira, cara, eu entro na trincheira com uma pá na mão, do lado do meu leibão ali, do meu labor, e tamo junto, sabe, cara? Então eu acho que a humildade faz grandes homens, sabe? Não é ninguém se tu não é humilde, brother. Entendeu?
Tu pode ser, cara, o maior conquistador do mundo. Se tu não é humilde Isso aí. pra te equalizar com quem tá do teu lado, tu não é ninguém, velho. Sabe? Isso aí. Então o Caio, ele te falou que eu ajudo as pessoas e tal. O que... Te lembra quando teve os bushfires aqui na Austrália? Sim. Isso foi que é 4 anos atrás. 2019 eu tava aqui. 2019, A gente botava o kimono pra pendurar lá em Wollongong e no dia seguinte que montava com cheiro de cinza. Então, cheiro cara, de de queimada. fumaça, né? Fumaça. Ali quando deu os bushfire, cara, eu vi na televisão lá o pessoal de Old Bar, que tinha mais das 6 horas ao norte aqui de Sydney. E eu tenho amigos que moram lá. Aí eu falando com os meus amigos, eles falam assim, cara, tá uma calamidade aqui. Queimou tudo, tá todo mundo fudido, precisa de gente pra ajudar, tal, tal. Eu me sensibilizei com a parada, cara. Botei lá no Brasileiros em Sydney, que tem um grupo aqui que é Brasileiros em Sydney, tem 120 mil pessoas nesse grupo. Caraca. Eu botei lá no grupo assim, ó, negócio é o seguinte, fim de semana que vem, eu tô indo pra Old Bar pra ajudar nos bushfire lá a reconstruir. Eu tenho uma caminhonete que cabe mais 3 pessoas comigo, todas as minhas ferramentas. Quem quiser se juntar a mim, vamos embora. Vamos lá ajudar os caras. De voluntário. Cara, terminou que eu levei 120 brasileiros. 120 pessoas. Deu uns 110 brasileiros e mais uns 10 Aussie, sul-africano, acho que estavam juntos. Cara, a gente organizou uma carreata de uns... Pô, coisa linda. De uns 20 carros. Arrecadamos 2 caminhões cheios, caminhão baú de doações. E ainda mais uma grana que a gente conseguiu arrecadar. E fomos, cara, e nos integramos a um grupo chamado Blaze Aid, que é uma ONG que ajuda nos desastres aqui da Austrália. E os caras nos acolheram lá tão bem, cara. E a gente adiantou o serviço deles naquela área em 2 meses. Em um fim de semana, os 120 voluntários que eu levei, a gente adiantou o trabalho do Blaze Aid em 2 meses, cara. E a gente continuou voltando lá por mais uns 3 a 4 fins de semana. E, velho, essa aí de lá, ajudar a comunidade, assim, com altruísmo, foi a gente vê, porque o altruísmo é um dos pilares da vida, sabe, cara? Isso que meu querido pai me ensinou, a minha família me ensinou. Um homem sem altruísmo não é homem, entendeu? Se tu não faz para ajudar os outros sem esperar retorno, tu tá errado, cara. Porque o retorno vem, é cíclico. Se tu faz o bem volta para ti, né, cara? Então, cara, e a gente ajudou um pessoal lá que, embora seja gente que tenha propriedade, que mora em fazenda e tal, são pessoas humildes, que não tem grana. E, cara, queimou tudo, meu. A única coisa que não queimou lá naquela área, assim, tu reparava que tinha as casas dos caras foram mantidas porque os helicópteros molhavam as casas, tá ligado? Tá. Então, a paisagem toda queimada, preta e cinza, só as casas com um raio de 10 metros ao redor delas, com a grama verde ainda, porque os helicópteros pegavam, jogavam água. Então, mas que loucura, cerca, galpão, algumas casas, carro, tudo queimou, cara. E a gente ajudou os caras a reerguer as cercas, porque a principal urgência lá naquele momento era deixar em segurança o livestock, que é o que? Gado, cavalo, ovelha. Esses bichos estavam tudo solto, a Deus dará, cara. Porque não tinha mais cerca, queimou tudo. Devastador, né? Cenário. Então, cara, a gente ajudou nisso aí, meu, e... Cara, fizeram reportagem, na SBS saiu reportagem, dei entrevista também, saiu em jornal, depoimento dos australianos chorando, agradecendo os brasileiros, porque, cara, a gente entrou lá em Old Bar, assim, numa caravana com bandeira do Brasil, meu. É mesmo? Os caras não acreditavam, diziam, what the fuck, cara, que é isso aqui? Cara, e a gente botou pra quebrar, brother, cara, eu fiz muitas amizades nesse grupo que foi comigo, assim, sabe, e... foi gratificante demais, cara. Foi uma das melhores coisas que eu fiz aqui na Austrália. Foi isso aí. Fizemos também quando deu os floodings. Tô ligado. A gente que não afetou muito aqui em Sydney, mas em volta... pro norte lá. Teve uma galera... Cara, a gente teve um lugar lá Pô, vi na televisão uma casa passando. É um horror, cara. A gente reconstruiu casas de aposentados que não tinham dinheiro pra gastar. A gente foi pra lá, trocamos piso das casas, tudo. Foi muito bacana, cara. Cara, se eu tivesse que escolher alguma coisa que justificasse a minha missão na Austrália, eu diria que foi isso. O voluntarismo que eu fiz
e esse pessoal que me seguiu para ajudar a comunidade australiana. Já valeu a pena ter vindo para a Austrália e estar aqui 18 anos. Que maneiro, cara. Não. Que lindo, né, cara? Que Foi lindo. bacana, cara. Foi bacana. A comunidade, saber que isso saiu ali da comunidade é um orgulho, maneiro demais. E eu ainda pretendo botar nisso num livro, cara. A minha experiência de Austrália, porque eu não falei, mas a minha experiência de México de 4 anos, eu botei num livro, escrevi um livro. Escreveu um livro? O nome desse livro é O Mundo Tem o Tamanho do Meu Passo. E o slogan é Por Terras Aztecas, Maias e Minhas. Um livro muito bacana, e foi da minha experiência que eu tive com tudo que passou no México, de fumar maconha, de comer cogumelo, sabe? De trabalhar como pedreiro, ganhando uma miséria, de viajar, de pegar carona. Cara, e porque até no meu retorno pro Brasil, no meu último ano, meu irmão mais novo, tem um irmão que tem 7 anos menos que eu, que tá vindo agora, mês que vem, para passar 3 meses comigo aqui. Ele foi para lá, e na volta de voltar pro Brasil, a gente voltou pedindo carona até o canal do Panamá, cara. A gente ficou 70 dias pegando carona, acampando em praia deserta, cozinhando com água de coco, pescando, coletando mexilhão. Cozinhando com água de coco, porque era a única água que tinha ali. O México tem muito coco, cara. Então a gente chegava nos vilarejos, assim, a gente comprava uma galinha, água de coco, pô, na panelinha que a gente levava, porque a gente levava um mochilão de 30 quilos cada um, e mais umas panelas, um negocinho e um violão, né, cara? E o violão, cara, eu digo que ele abriu fronteiras e quebrou geleiras. Abre portas, né? Porque nós passamos caminhando todas as fronteiras da América Central. Aí eu chegava com o violão, cara. Né? E quando eu chegava, tipo, antes da gente começar a viagem, o pessoal dizia, vocês são loucos, vão assaltar vocês, vão isso, vão aquilo. Nada disso, cara. Quando você chega e você se apresenta square no olho e aperta a mão, e que tu fala muito a tua alma para as pessoas, assim. As pessoas ruins se intimidam com isso, entendeu? Então o cara já chegava com o violão, já metia o Roberto Carlos em espanhol pros caras, os caras já... Os caras diziam, tu quer passaporte da Guatemala? Eu te dou, vem cá. Os bandidos da fronteira já viravam nossos bruxos, assim, sabe? Então eu escrevi esse livro aí e eu termino meu livro dizendo que agora eu vou para a Austrália e deixo a família aqui, na mão de Deus, e graças a Deus tem meu irmão para ficar ajudando aqui também. Eu vou para a Austrália e vamos ver o que vai ser daqui para frente. Acabou assim o livro, já faz 18 anos. Já tá na hora do Tá na hora de fazer segundo. outro. Tá na hora de fazer outra. Sim. Putz, velho. Que história, né, cara? Que história louca. Ah, cara, que nem aquela... Eu sei que é clichê falar, né? Tipo, mas eu pretendo ter história para contar. Eu posso não ter dinheiro para contar, mas história para contar eu vou ter. É isso aí. É isso aí. Não é experiência, né, cara? A vida é isso, né? É verdade, é O tempo que verdade. você tá aqui. Que triste seria uma vida medíocre só com dinheiro, cara. Eu não consigo imaginar isso, sabe? Claro que um dinheiro bom seria bom, não precisar trabalhar para, né? Não acordar todo dia. Se eu não for trabalhar, eu tô fudido, né? Mas, cara, realmente o dinheiro não faz parte da felicidade verdadeira, sabe? Tem gente que diz, né? Ah, dinheiro compra a felicidade. Bullshit. Não é, cara. Né? E tem gente também que já se ligou que tem outros que são tão pobres que a única Só tem coisa que dinheiro. a única coisa que tem é dinheiro. É clichê falar também, né? O cara era tão pobre que você tinha dinheiro. Mas, meu, é verdade, cara. Vai ver os índices de vídeo aí. É tudo gente que tem grana pra caralho, E país de primeiro mundo. pula de balcone, saca. Cara, eu perdi nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, eu perdi 2 amigos. E cara com grana, assim, supostamente feliz, mas o cara nunca sabe, né, cara, o que tem abaixo da superfície da calmaria, né? Mas definitivamente não eram pessoas com problema financeiro, sabe? Isso. Pelo menos não problemas graves financeiros, né? Porque Sim. na luta tá todo mundo aí, né, cara? Mas quando muitas vezes passa pela frustração de olhar pra trás e descobrir que correu atrás de uma parada que não traz Que felicidade. não preencheu, né, alguma coisa de dentro. Né? É verdade, Muitas é verdade. vezes passa por aí. O cara chega numa altura da vida que ele fala, pô, mas tudo que eu fiz pra chegar até aqui, Sim. e isso não vale nada? Não vale nada. Cara, eu acho que o cara entra em desespero quando percebe que na trilha por onde passou não deixou saudade.
isso, porque se na Entende? caminhada para ganhar para conquistar, seja o que for, pode chamar dinheiro, chama de que quiser, a conquista, né? Se a Sim, caminhada para conquistar aquilo que você achava que era valioso, sim. você perdeu as pessoas, que são a única coisa que realmente tem valor, É verdade, é não verdade. dá, não adiantou E aquilo nada. que tu deu para as pessoas, entendeu? Que tu deu com o teu altruísmo, com a tua doação. Ou seja, onde tu passou, cara, tem que deixar sorriso, tem que deixar saudade, né? Tem que deixar uma impressão boa. E não aquela coisa, ó, ainda bem que foi, sabe? Isso, isso. Pô, eu falei com um amigo meu, ele mandou um áudio, na real. A gente começou. Alguma coisa que eu vi, lembrei dele, mandei pra ele. Ah, uma foto que tava, apareceu uma foto lá minha dele rindo, assim, na Argentina. Aí eu tirei a foto do aparelhinho, tirei a foto e mandei pra ele. Aí a partir dali, ele mandou um áudio, mandei um áudio, mandou um áudio. Aham. No primeiro áudio que ele mandou, cara, só de escutar a voz dele, sabe, já. Ah, sim. Sabe, quando você escuta a voz da pessoa e eu tirou um sorriso de mim, assim, arrancou um sorriso. Eu tava. É aqueles amigos que tu pode ficar 20 anos sem falar. Pode Quando tu ficar fala, quanto parece que foi tempo? ontem que né, terminou o papo, né, cara? Exatamente. Não É. importa quanto tempo passe, a gente sabe que aquilo ali tá Por preservado. isso que eu sempre digo, né? Os amigos de verdade mesmo, na minha vida, eu já fiz, cara. Claro que a gente faz um que outro nesses últimos anos, assim. Que bom que ainda tá fazendo amigo, mas Isso, não é uma coisa que eu preciso fazer amigo. Porque a isso, gente já tem os isso. raízes mesmo, já Os estão na nossa fechamentos vida. mesmo a gente já sabe Já quem estão na são. nossa vida, cara. É, independente E de qualquer coisa, não vai com mudar. sorte a gente faz alguns outros no final, assim, sabe? Que se juntam aos antigos também, sabe? Mas é mais difícil. É difícil. Os raízes mesmo, o cara já fez. Isso, já. A gente já sabe quem é quem, os caras te conhecem, te É, conheceram em todas, te conheceram em várias facetas da tua vida, né? E não exatamente. deram as costas, e estão ali Exatamente, e exatamente. se alegram com a tua alegria e ficam tristes com a tua tristeza, né? É. Vibra isso com a tua conquista. isso, Né? vibram mesmo, né? Não são aqueles que querem ver você bem, mas não melhor do que eles, né? Sim, cara. Não são. Aqueles que vão na inauguração da tua casa. Porque no velório vai todo mundo, até os conhecidos, né? Na inauguração da tua casa, cara, são os que gostam mesmo de ti. É. Isso aí. É, o cara que fica feliz mesmo pelas coisas que você. É. Cada pequeno passo. Aquele cara que entende que aquele pequeno passo, que para a maioria das pessoas é um pequeno passo, que para você é uma conquista e ele se alegra com aquilo. Verdade. É maneiro, né? Verdade. É maneiro ter essas pessoas, saber quem elas são. Sim. E, tomara que a gente consiga coletar outras aí já depois dos 40, né? Na caminhada. Exatamente. E consiga coletar Que só vão ou outro, somar, né, cara? Que vão somar, é. E tem, graças a Deus acontece, né, cara? Ainda continua Que nem pra mim acontecendo. aconteceu agora com a moto. Cara, eu fiz tantos amigos Tantos amigos depois legais, depois que e te digo mais, me deu sobrevida na Austrália. Porque aqui na Austrália tem ciclos, né? Quem nunca vem pra Austrália pensa, é um mar de rosas, é dinheiro, dá dinheiro, é tudo. Cara, realmente é bom pra caralho aqui, é seguro e tal, mas às vezes o cara dá umas... Porque o preço da Austrália é alto, é a tua família, né, cara? Quem vem pra Austrália aqui, principalmente quando o cara tá naquela faixa dos 30, a gente acha que é imortal. Então, as escolhas que a gente fez, a gente não sabe do efeito ao longo prazo da escolha. Só que daí, quando tu tá perto dos 50, que tu já não tem como voltar para trás, tu pensa, porra, o pedágio mesmo para eu estar aqui foi... Perdi os últimos 10 anos bons do meu pai, que morreu de Alzheimer. A minha mãe tá lá com 70 e poucos, eu saí de casa, ela tava com 60, início dos 60. Não, menos. Final dos 50 ela tava. E agora tá com 70 e poucos. Sabe Deus quanto tempo mais eu vou conviver com minhas duas irmãs, com meus sobrinhos, meu irmão. Graças a Deus tá vindo agora, ela vai ficar 3 meses comigo. Mas o pedágio real mesmo da Austrália é isso aí. Os teus amores, cara, ficam lá pra trás, velho. Fica tudo online, entendeu? Teus amigos ficam tudo online. E nem eu falo todo dia com meus amigos. Mas todo mundo no WhatsApp ali, né? Agora, pra tu tá ali, né? diferente, Abraçando. né? É diferente, cara. É muito diferente. É diferente. Então, pra quem planeja vir pra Austrália, bota na balança, porque o preço é alto. É bom aqui, mas o preço é alto. Aproveita que tá na levada, fala mais sobre isso aí, que conselhos você daria pra galera que quer vir? Então, cara, como eu tô aqui bastante tempo e teve até uma reportagem da Record, que eles vieram pra cá pra entrevistar alguns brasileiros que se deram bem aqui e tal, né? Eles
Entrevistaram o Maurício Gil, que é um shaper de prancha lá da Northern Beaches. Entrevistaram eu e o meu antigo sócio da churrascaria. Era eu, esse cara e a minha ex-mulher, a Cassiane, né? Entrevistaram a gente. E fizeram uma reportagem exclusiva comigo do meu trabalho, do Soul Carpenter. Porque eu estava empregando gente que vem do Brasil, engenheiros. Cara, eu já dei trabalho para dentista, para médico, para engenheiro, para tudo que é profissional liberal que vem para cá, que tem que pagar a conta, né, cara? E o caminho é árduo para tu validar teu diploma e trabalhar na tua área, tem que falar inglês, né? E a maioria chega aqui, me quer, né? Aquele inglês, né? Então os caras têm que ir pra obra, cara. A obra é que dá o dinheiro aqui, né? Que dá o dinheiro pro cara se manter bem. Aí então a Record veio e fez essa reportagem comigo. E eu fiquei muito conhecido no Facebook, porque passou, cara, umas 30 vezes da Record no Brasil essa reportagem. Até minha mãe me ligou um dia, depois de anos já de ter feito isso, ela chorando: meu filho, tô te vendo aqui na televisão. Eu, mãe, mas ainda tô passando isso aí, né? Então, cara, quando as pessoas me procuram, geralmente no Facebook ali, ou conseguem meu telefone, whatever, eu já tenho até um discurso meio preparado, cara. Tipo, se é gente que já tem mais de 40 anos e vem pra cá sem uma profissão manual que vai ser ocupada em obra, assim, ou vai que ser valorizada nesse sentido. Tipo, ou que se não tem um dinheiro bom guardado, uma reservinha para aguentar aquele perrengue aqui, cara, ou esses para cima de 40 anos eu já digo: olha, cara, pensa 2 vezes antes de vir. Muitas vezes é tiro no pé. Ainda mais se o cara vir para cá com mulher e filho, depois de 40 anos, sem inglês e sem um skill de obra, não vem. Não sai do Brasil, porque às vezes a gente está no Brasil, a gente não valoriza o que tem lá. Entendeu? Às vezes é muito valioso que tu tem, mas tu não vê. Acha que tá ruim, né? Porque o que as pessoas vêm buscar aqui, na verdade? É aquela coisa que não tem violência, né? Não tem muita desigualdade social. E realmente não tem mesmo, cara. O cara que lava prato, se ele trabalhar direitinho, guardar um dinheiro, ele compra o mesmo Porsche que o médico comprou lá, tá ligado? Então, exagerando pra entender, né? Mas não tem essa diferença que é no Brasil, né, cara? Então, no Brasil, aqui um cara que lava a louça, ele guarda o dinheirinho, no fim do ano ele dá a volta no mundo. Isso. Né? Não tem violência. Eu tenho um filho de 14 anos, ele pode atravessar Sydney de noite com o iPhone na mão dele, que ninguém toca nele, cara. E é assim mesmo, cara. Isso aí. Eu tô há 18 anos aqui, eu nunca vi perseguição policial, nunca vi um tiro. Só escuto pneu cantando porque eu moro num lugar que os caras vão fazer uns rachinhas lá de vez em quando, mas é só isso aí, entendeu? Aí, pelo que eu tenho entendido, a maioria dos problemas que existem de violência, assim, é entre gangues, ou seja, entre pessoas que quiseram se meter nesse tipo de ambiente, né? Cara, não é que aqui não tem isso. Tem muito menos, mesmo porque a densidade demográfica da Austrália é 10 vezes menor que do Brasil. E o território é o mesmo, né, cara? Mas a mídia não mostra muito o submundo daqui, tá ligado? E tem bastante coisa até. Mas a gente não vê, velho. Mas não tá? Não é isso? Não é isso que eu te falei? Tá certo ou não? Tá certo, tá certo. É mais com a galera que quis se meter nesse lance, meteu em com os gangsters, com drogas, quando tu vai... Tipo, aí acaba estando exposto a isso, né? Exatamente. Aí, cara, ainda continuando sobre as pessoas que me procuram pra vir pra cá, pessoal que já passou dos 40 e pensa 2 vezes. Se vem sozinho depois dos 40, é diferente. Tudo bem, chega a ser inglês também, já é ruim também. Pessoal na faixa dos 30, vem sem medo, mas sai do Brasil com curso profissionalizante. Vai fazer um Senai, cara. Não se tu é advogado, contador, dentista, o que seja, sai do Brasil com um cursinho de marcenaria, de até sentar tijolo, eletricista, encanador, essas coisas. Chega aqui com um cursinho desses, já vai sair na frente de um batalhão de gente, cara. De muita gente. Vai sair ganhando um pouco, mesmo que não tenha inglês. Vai sair ganhando um pouco melhor. Eletricista ganha bem, né, cara? Pô, cara, a gente brinca aqui no meio dos trades aí que os eletricistas jogam dinheiro fora. Assim, são os vedetes da obra, né, cara? São porco também, porque eles nunca limpam a sujeira deles.
Aí, então, isso aí. Você vem da faixa dos 30, vem com mulher, já, a luta é diferente. Vem com um pouquinho de inglês, já fica melhor também. Mas tá, cara, pode vir de qualquer jeito depois dos 30 anos que vai se dar bem, não tem problema. Faixa dos 20, vem só com a roupa do corpo que vai te dar bem. Porque com 20 anos tu aguenta qualquer perrengue, cara, entendeu? E as pessoas se sensibilizam com pessoas jovens, vão te dar oportunidades, vai aprender inglês rapidinho, Rápido. entendeu? Então, Só disposição. quer Só migrar precisa para de Austrália, disposição. só isso aí, cara. Disposição, humildade, vai chegar aqui e vai virar rei, na faixa dos 30. Então é basicamente isso, 20, 30, 40. O cara com 50 anos nem pensa aí do Brasil. Já tem tuas coisas aí, teus amigos, tua vida aí, tranquila. Quer mudar, muda, né, cara? Mas A gente tá querendo saber. Tu tá aqui há quanto tempo? 18 anos, 18 falou. anos, né? Então. Já vi de tudo, cara. De gente que vem pra cá, gente que vem pra cá e virou pesadelo. Muitos casais chegam aqui num avião e voltam em 2 aviões separados. Muita gente chega aqui com a economia do Brasil, acaba a economia e o sonho vira pesadelo. Entendeu? Minha irmã mais velha vem pra cá, ficou 3 anos, vem com 3 filhos e o marido, aguentaram 3 anos, mas foram embora porque a pressão era muito grande, cara. Entendeu? Minha irmã era uma puta numa fotógrafa maravilhosa, meu cunhado também, um baita no fotógrafo, trabalharam na área deles aí e tal, mas, cara, para manter uma criança na escola é caro. Para manter na faculdade o filho mais velho é caro. Aluguel é caro, a comida é cara. Se não tiver o visto permanente, tem que pagar a escola das crianças, né? Exatamente. Com o visto permanente, tudo muda. Aí tu entra no sistema, né? O governo ajuda, aquela coisa toda. Mas se não tem visto permanente ou cidadania, tu vira um empregado da imigração. Porque de 3 em 3 meses tem que renovar teu visto. Aí quando tu acha que tu guardou um dinheirinho ali, tá guardando mais. Aí vem a renovação do visto. Aí, pum. Vai tudo embora. Vai tudo embora pro visto. Aí fica aquela corrida, né, o ouro de tolo, vamos dizer assim, né, do Raul Seixas, fica atrás daquela bola de neve. Junta e vai embora. E vai embora, escoa pelo ralo da escola e do visto. Cara, arrecada dinheiro pra caralho a Austrália com isso, né, cara, com a migração, com estudantes e tal. E a Austrália é um país que precisa de mão de obra, precisa do estrangeiro vir pra cá. Tá ligado? Porque o australiano em si aí tem muito trabalho que ele não quer mais fazer, cara. Na minha empresa faz anos que eu não contrato mais australiano. Porque o australiano não tem sangue no olho que nem o imigrante. Entendeu? O imigrante sul-americano, vamos dizer assim. Né? Porque o sul-americano chega aqui com tesão de trabalhar, não importa o que seja, ele tem que pagar aluguel, tem que pagar a comida, tem que pagar o visto dele, ele vai aparecer no trabalho, ele vai fazer bem o trabalho dele, ele vai te honrar a camiseta, sabe? O australiano, cara, ele já tem a casa dele, a casa dos pais dele. Ele nasceu com a vida resolvida. A vida resolvida, ele quer trabalhar 6 horas por dia, caiu uma gota de chuva, ele já não vem trabalhar, ele aproveita os call sick dele do ano inteiro. Então, cara, isso é uma loucura, velho. É uma loucura, cara, é uma loucura. Isso é uma loucura, meu irmão. Eu adoro trabalhar com imigrante, cara. Com sul-americano, ou com latino, vamos dizer assim, né? Com latino é um show, cara. Os asiáticos não se misturam. Os asiáticos trabalham com eles, tal, lá, né? A gente cruza nas obras, aí, que tem um grupo de asiáticos, tal, mas eles trabalham com eles só. Asiático é legal, é bom de conviver com eles, tal, mas eles ficam no mundo deles, assim. Bem fechado. E os latinos já interagem legal, é mais familhão, sabe? É legal. E a gente trabalha com chuva, trabalha com calor, vai trabalhar, né? Cara, eu não me lembro, em todos esses anos aqui na Austrália, de eu ter faltado um dia porque eu tava doente. Sick day. Eu também não... Recentemente eu caí... Mas não é que a gente não fica doente, é que a gente vai trabalhar doente, pô. Exatamente. Que nem digo, eu não tenho tempo pra depressão. A depressão é uma doença foda, grave da humanidade, muita gente se fode por causa disso, cara. Mas eu sempre digo, eu entendo que é depressão, só que eu não posso me dar o luxo de ter depressão. E se eu tiver depressão, eu vou ter que ir trabalhar deprimido. Porque eu tenho que continuar mantendo a máquina andando, né, cara? E então, todos esses anos de Austrália aqui, cara, eu não lembro de eu ter dado um call sick. Se eu dei é porque realmente eu não consegui sair da cama. Mas, tipo, recentemente, aí, há uns meses atrás, aí, eu caí de moto fazendo enduro, me machuquei, e estourei o joelho e tal. Eita. De muleta. Cara, eu tava na obra de muleta, com o drill na mão aqui, de muletão lá, trabalhando. Vambora, segue o baile. É isso aí, filho.
É isso aí, não. É essa parada mesmo. Sim. Eu não. Eu tenho escutado essas histórias aí, que eles meio que não gostam muito e são meio. Não é que não gosto muito, cara. Eles já estão no outro patamar, cara. Entende? Os australianos, os Eles residentes podem se aqui. dar esse luxo, né? Eles Aí vai podem. formando essa É, cultura, eles né? podem escolher o que fazer. E se eles não querem. Tipo, se ele é demitido hoje, amanhã ele bate na porta do lado ali e ganha trabalho ali. Porque a demanda de trabalho é muito grande aqui na Austrália, sabe? E, É verdade. mas, cara, eu amo Verdade. o povo australiano. Estou fazendo grandes amigos aí nesses anos todos aí. Eu me identifico muito com eles, sabe? De algo de simplicidade. Sim, eles são muito Tipo, simples. Eles gostam dessa vida de outdoor, né? pé no De chão, pé no cara. chão. O australiano tá de pé no chão no banco com a roupa pintada, Pô, no inverno, cara. No arregaçada. inverno, tu vê eles andando descalço, pô, na É. praia. Pô, Tão nem cara, aí. vai de manhã, no inverno agora que tá começando, vai na praia onde tem aquelas piscinas, porque aqui na Austrália, a maioria das praias tem uma piscina construída junto ao mar, que na maré cheia a água se renova. Isso. E aqui já é tradição na Austrália, é comum aqui, o pessoal ir nadar nessas piscinas de manhã cedo. Cedo que eu digo é cedo. É 4, 5 da manhã, inverno, frio de rachar. Tu vai nesse lugar lá, tu vê lá um cara de 70, 80 anos lá, de sunguinha, nadando no friozão. Esse é o australiano, cara. Eles são loucos com essa parada de Ah, frio, eles né? são Né? osso, são osso, No são osso. inverno, tu vê os caras só de bermuda, descalço, sem camisa. A gente passando aqui, ó. Eu ainda venho de Caxias lá. Lá bate Já o frio, é mais né? acostumado, né? Mas, cara, os bichos aqui são brutos, meu, pra isso aí. É São doido, brutos. né? E o Aí, pessoal do interior aí é pior ainda, cara. Eles são mais brutos ainda. é Aham. mesmo. Aqui E, da e cidade. tem um orgulho, assim, de ser assim, não tem? Eles estão, tipo, um orgulho no bom sentido de ser Total. australiano. Eu sou assim porque eu sou Total. australiano, não sei o quê, né? Tem gente, eles são orgulhosos de ser bogan, assim, É né, de ser isso, uma isso. raizão mesmo. Né, o redneck que te fala nos Estados Unidos aqui também tem, cara. E esses caras eles têm um orgulho de ser australiano, de ser bruto, de ser simples, né? É maneiro. Aqui na Austrália, a gente que. Eu já sou cidadão, né? Tu já é cidadão? Não, Mas tá no caminho. residente permanente. Daqui a pouco tu pega a cidadania. Eu sou cidadão aqui perdi o que eu tava falando mesmo. Você estava falando Ah, tá. do orgulho deles de ser bogan. Não, eu me considero meio bogan também. Bogan no sentido de. Cara, eu tenho um terno ali em casa que eu usei uma vez aqui, que foi na minha graduação, na minha cidadania, graduação da cidadania. Acabou. Não botou mais. Eu ando aqui de bota da obra, né? Bermuda da obra, roupa do trabalho. E o chapéu? O chapéu. Tem uma história interessante do chapéu. Fala. Onde eu vou, Isso aqui, o chapéu era do meu pai, cara. Conta aí. Pode tirar, tira o headphone e bota o chapéu pra gente ter um pouco desse tempo. Pode tirar todo o headphone, não tem problema não, se quiser. Então, cara, Aí. eu e meu pai, a gente sempre teve uma ligação com o chapéu. Que ele dizia assim pra mim: o dia que eu morrer, tu bota esse chapéu na minha cara e antes de fechar o meu caixão, tu tira o chapéu e assume ele. E eu fui lá, né? Esse chapéu aí? E eu fui pro Brasil lá no dia que minha família me ligou: o pai tá indo, cara, vem aqui, né? Não sei quando ele tá te esperando. E eu tava, velho, em Bellingham, que é norte-oeste dos Estados Unidos, reformando um barco de madeira que eu comprei lá. E minha mulher, a gente comprou um barco, isso lá em 2016. Compramos um tugboat, que é um rebocador de 60 toneladas, 115 anos de idade, todo de madeira. A nossa intenção era reformar o barco e levar para Los Cabos, no México, onde minha irmã mais velha está morando. Tá? A gente queria trabalhar com turismo lá. Ah, tá, explicado. Então a gente comprou esse barco baratinho, um barco quase afundando, podre, né, cara? Aí a gente foi para lá, para os Estados Unidos. Eu fui em 3 ocasiões, fiquei 3 meses cada ocasião que eu fui, e reformamos todo o barco. E na minha última estada lá, foi quando meu pai estava para morrer, minhas irmãs dizendo: cara, vem porque só tá te esperando, cara, só tá por ti. Eu consegui pegar um voo lá de comprar no desk lá, voo caro, tudo, 30 horas de voo. Cheguei lá,
Cheguei na tardinha, consegui ficar sozinho com meu pai no quarto, que ele tava. Que meu pai era médico, né, cara? E ele dizia pra nós: quando eu tiver pra morrer, me deixa morrer em casa. Eu passei a minha vida toda ao redor de cama de hospital, vendo gente morrer, eu quero morrer em casa dele. E deixa eu Claro, ir. ele não queria E isso, me né? deixa aí, não me mantém vivo. E, cara, aí eu consegui ficar com ele, me despedi dele, me abracei, beijei e tal. E perdoei qualquer erro dele, pedi perdão por qualquer erro meu. Foi uma conversa de homem para homem. Ele, acho que ele me ouvia, mas ele tava, tipo, né, quase morrendo, né, cara? Dia No seguinte ele morreu. hospital, Não, em casa. em Em casa. casa. Dia Boa. seguinte ele morreu. Aí velório e Tava tal, te esperando mesmo. chapéu no rosto. Aí eu fiz uma música pra ele ainda, de violão, e no velório eu toquei a música pra ele. Muito bonita, cara. A música assim, sabe? E a gente fechou o caixão, tirei, botei o chapéu e tá aqui. É onde eu vou, me acompanha. Por isso tá sempre com esse E chapéu. eu falo pro meu filho também. O dia que eu for, eu vou fazer a mesma coisa. Ai, pai, para. Mas um dia o pai Caraca, vai, né? Então, caraca. essa ligação é do chapéu. História linda, velho. Sim. Que doideira, de arrepiar, meu irmão. De Uma arrepiar. saudade dele. Cara, muito inteligente, muito humano. E ele é um cara, meu, que ele ajudou tanta gente na vida dele, meu. Ele fez mais de 5.000 partos, meu pai. Qual é o nome dele? Qual é o nome? Eduardo. Eduardo. E ele sempre foi um cara que sempre foi muito querido por todo mundo, assim, cara. Ele, quando as pessoas vinham e não tinha dinheiro pra atender, ele atendia igual, sabe? E quando a gente ia pro interior, ele tinha muito amigo do interior. E a gente ia pra fazer churrasco no interior, e a gente dava muito tiro de revólver, né? A gente carregava em casa os cartuchos de revólver, a gente ia, ele enchia a cara de vinho, e churrasco, e bala E e tal. tal, Todo tal. mundo adorava ele, e sempre ele levava muito remédio. Então, quando as pessoas da vizinhança, do interior, sabiam que o doutor tava lá, cara, eles faziam fila pra ir ser atendido lá, Aí né? pegar uns remédios também. Ser Aham, atendido, aham, pegar uns aham. remédios. E, cara, do interior do Rio Grande do Ah, Sul você inteiro, isso. também mamou isso da tua família, da tua criação também. Essa questão de chegar aqui, essa questão social, de estar, de Cara, eu atender, de cresci vendo estar. isso, meu. Eu cresci vendo o altruísmo do meu pai, assim, uma coisa que marcou muito a minha vida e vai até o meu último dia de vida, cara. Entendeu? E são Eu, coisas que você não precisa ensinar com a palavra, né? Você ensina fazendo, né? fazendo, Ele cara. ensinou Eu, fazendo, eu sei, mostrando, eu na sei que eu sou um prática. cara que eu sou cheio de defeitos, entendeu? Também tem coisas ruins em mim e tal, mas, cara, isso é uma coisa que eu tenho, velho. Boa em mim é o altruísmo, é de fazer sem esperar o retorno. Porque o retorno vai vir de qualquer maneira, se tu faz o bem, tá ligado? Então, cara, cresci vendo meu pai fazer isso. Aí, inclusive, tá ali. O meu primeiro vestibular eu fiz para medicina, né? Tipo, né, contentar o pai, a família, aquela coisa toda. Eu gostava até, eu assisti algumas cirurgias. Eu seria um bom cirurgião se eu fosse cirurgião, porque eu acompanhei ele no hospital. De tanto acompanhar, né? Sim, eu acompanhei, vi várias cirurgias e tal. Aí um dia ele perguntou, né, depois que eu desisti e fui fazer arquitetura, ele perguntou assim, por que tu não seguiu meus passos, filho, né? Aí eu falei, pai, porque pelo seguinte, eu cresci te vendo resolvendo o problema dos outros. E eu quero construir sonho, não resolver o problema. Por isso que fiz arquitetura. Cara, ele nunca mais me questionou. Sabe? O dom dele era esse, era resolver o problema dos outros. Claro, claro. E o meu dom é ajudar a construir os sonhos. Sim, sim. Então, Eu tive um professor na faculdade, eu estudei educação física. Eu tive um professor que ele falava isso. Ele falava assim: eu sei que as pessoas lá fora na sociedade não olham pra gente com o mesmo respeito que elas olham para o médico. Mas vocês têm que olhar no espelho e ver que vocês são pessoas que são promotores da saúde. cara. Vocês não vão lá quando a pessoa está doente. A pessoa doente não vai te buscar. Uhum. Você, antes da pessoa ficar doente, você promove ela para ela nunca ficar doente, É. ou demorar a ficar doente. Se vocês olharem para vocês dessa maneira, vocês vão se valorizar. Ele falava, vocês vão valorizar o passe de vocês. Cara, o que eu acho mais Ele era muito do futebol, usava muito as gírias de futebol. Vocês vão A valorizar metáfora do futebol. vocês vão valorizar o passe de vocês. Se vocês se olharem e entenderem que vocês são promotores da saúde e que isso tem importância. E sabe o que eu sempre digo, cara? Eu falo assim, porque as pessoas endeusam os padres, os pastores. Ok, admiro a missão dos religiosos, né, que acham que falam com Deus e tal,
Mas, cara, quem tá ali na linha entre Deus e nós é o médico. É eles que estão ali. Na, na Pode cumieira, vamos dizer crer. assim, né, cara? Isso Tipo, ali. eles estão. Não é Na aqueles que fronteira. decidam quem Na vive e quem morre, fronteira, né? né, Na cara? fronteira. Eles estão na fronteira, cara. Não é o padre, não é o pastor, não é o sacerdote, cara. Admiro toda essa galera, respeito eles, mas quem tá na fronteira com Deus ali é o médico, né? Ou quem tá ali, não só o médico, mas que lida com a saúde, né, das pessoas. É, Até quiropractors, nutricionistas, essa galera toda aí que lida com o ser humano, cara, de verdade, com o físico. isso. Pô, o pessoal que cuida, cuidador de Porra, pessoas cara, idosas, nossa. que acompanha, muitas vezes acompanha aqueles últimos anos da vida do velhinho, e quando o filho já não procura mais, já tá sozinho, tá viúva e tal. E, Cara, cara, tu escuta cada história, tu fala, putz, gera uma relação, às vezes, da pessoa começar a tratar o cuidador como se fosse parte da família, como se fosse um filho. olha só, Cara, é cara. louco isso. Eu, dentro da carpintaria, eu faço joinery também, né? Que é a instalação disso aqui, de cozinha, essas coisas, né? E eu fiz vários trabalhos em retirement houses aqui, que é asilo, Sim, sim, né? asilo. Aí teve um asilo que me chamou muita atenção, que eu trabalhei, fiquei, tipo, sei lá, acho que um mês dentro do asilo, um pouco mais, assim, trabalhando. Cara, eu fiquei impressionado com a dinâmica do staff dentro daquele asilo, sabe? Porque tinha idosos lá que tu via que não tinha mais ninguém na vida, que tava ali só esperando pra ir embora, né, cara? Tinha gente que se levantar os braços, Deus puxava, entendeu? Mas, cara, o pessoal o staff ali, velho, família dos caras, interagindo com eles, assim, cara, os caras com uma psicologia, assim, eu achei muito interessante, cara, aquilo, sabe? Porque eles tem muito velho, muito idoso e que tem ainda filho, filha que só tão pela bola 8, né, cara? De vai numa vez pra me vir na tua Isso, casa, né? E isso. deu, né? E, cara, e o pessoal que trabalha ali, cara, o staff que tá ali lidando com o pessoal todo dia, são anjos, cara, não são seres humanos, sabe? Eu tenho amigos, tenho Tem família, uma tenho frase muito. que pra ti vai servir muito, cara. Me escuta. Isso é do tempo das conquistas da América do Sul, os espanhóis. Ele dizia assim, ó, caminante não há camino, el camino se lo hace al andar. No facão, na picada aqui, cara, a vida é é um mato fechado e nós temos que fazer a picada, cara. É caminante não é camino, el camino se lo hace al andar. Pô, lindo, lindo demais. É, Caminante, não é caminho. el camino se lo hace al andar. Camina, sei lá, se ela andar. Volta, vamos voltar. Um, dois, três e. Volta aí, pede um like pra galera. Tu que também teve canal no YouTube, fala pra eles do Que Não Há Caminho e pede pra eles se inscreverem no canal. Eu acho que se eles compartilharem com alguém, já é uma maneira de começar a fazer o bem. Não é Cara, não? eu quero que dê um like no teu canal aí, cara. Então dá, pede aí, É, pede pros caras darem um like aí, galera, se quem inscrever tá no canal. escutando aí, quem me conhece aí, vamos dar essa força aí pro nosso amigo aí, pro Vinícius. Isso aí, pô. E canal lindo, caralho, aí, ajudando, trazendo experiência da galera pra ajudar quem quer vir, pra quem tá aqui também, né? Deixar o teu contato depois, aqui, o contato da tua empresa na descrição do vídeo Aham. e do teu canal também. Então, eu E, tenho um e também canal. eu queria deixar depois, me passa o do lugar que você falou, da associação com que vocês se juntaram quando chegaram lá, invadiram com a brasileirada para ajudar. Ah, Pra gente sim, é Blaze Aid. isso, pra gente deixar na descrição também Ah, sem dúvida. do vídeo. E se a galera do Brasil quiser entrar em contato contigo e falar, pô, tô querendo ir pra aí, eu sou carpinteiro, eu sei mexer com Com madeira e certeza. tal. É isso que eu digo. Ó, se profissionaliza aí de alguma coisa. Não precisa ser o pica, mas chega sabendo se virar aqui com uma ferramenta na mão que vai se dar bem. Né? Compartilha com quem você sabe que tem vontade de vir morar aqui na Austrália ou só sair do Brasil e morar em outro lugar. Compartilha porque tem várias experiências aí muito enriquecedoras E aí. falando ainda de canal, eu quero que dê o like pra ti. Mas sim, eu tenho um canal Por que se favor. chama Bush Clud. Que é, Eu vou deixar também na descrição. que é Clud? Bush, né? Bush, não sabe que é o mato. E Clud é gambiarra. Por exemplo, mas é uma gambiarra no meio da informática. Tipo, Ah, é uma. se você tem um laptop e deu pau, um cara vai fazer um CLUD para extrair as informações de dentro, Rapidinho, entendeu? É antes uma de. gambiarra. Então é Bush CLUD. Eu faço nesse meu canal aí experiências no mato, construindo coisas
com 100% coisas naturais da terra, pescarias, ando de moto com meu cachorro, faço churrasco. É um pouquinho da minha vida, assim, nesse canal aí. Maneiro. É interessante, vou deixar o link aí também, demais, que a gente vai ver. eu vou deixar Mas aí o link o like é pra ti, cara. Tá de parabéns com o teu canal aí, cara. E vai longe, tenho certeza disso. Já tá longe, né, cara? Tu já saiu lá do. Já tô longe pra Tu já tá longe, cara. Tá na caminhada bacana, tem uma família bonita, cara, bacana. Tem Já um tô longe business pra aí com um sócio caramba. legal também, cara. Só alegria, cara. Só vai brilhar esse caminho aí. O Diego é uma benção. O Diego, a família dele é uma benção na minha vida. Putz. Obrigado, cara. Obrigado. Fala aí a frase do caminho, explica pra galera aí. A gente tava numa conversa em off aqui, né? De mazelas da vida que todo mundo tem, né? Mas meu pai também falou essa frase que ela diz assim, né? Que foi do tempo da conquista das Américas, quando os espanhóis vieram para cá. E fala assim, ó. Caminante no hay camino, el camino se lo hace al andar. Ou seja, a vida é um mato fechado. E a gente faz a trilha no facão mesmo, com o peito aberto, na humildade e indo para frente sempre. Amém. É. Amém. Queimando as naves aí, queimando as naves da galera pra não voltar. Não tem volta atrás. Andando pra frente, tem pra que ir frente. fazendo que bem se pra anda. frente. Tem que ir pra frente. Pra E frente. vai pra trás só caranguejo. É isso aí, pô. É isso aí. O mais espertinho vai até de ladinho pra. De ladinho, Pode crer. Conta pra mim. Pô, perguntei se ia poder lá antes da gente começar. Eu perguntei, pô, posso perguntar daquela história? Tu falou, pô, pode. Claro, claro. Contextualiza. Essa é pra você, Salomão. Salompas pediu, falou, pô, ele vai lá hoje, pede pra ele contar aquela história. A história vai. O Salomão é muito louco. Aí, conta aí A história do estelionatário? Isso. Tá, Dá então, o contexto pra galera entender. É, a história é meio longa, vou tentar encurtá-la um pouco aí, mas foi mais ou menos assim, ó. Lá por 2018, acho que foi. Não, 2016. 16, 17. Vem um cara do Brasil pra cá como turista, mineiro. Né? Gente boa, bonachão, barrigudinho, fazia um pão de queijo bom. Chegou aqui como turista e contando uma história triste de que tinha uma filha pequena de 4 anos com um tumor no cérebro e precisava de uma cirurgia muito cara e que foi por isso que ele vem para a Austrália. E aqui, sabe como é que é? Aqui o turista não trabalha, né, cara? Consegue até alguns trabalhinhos, cash hand aqui ali e tal, mas legalmente não trabalha. Mas, né, eu dei um jeito e botei o cara a trabalhar numa fábrica de joinery de um cliente meu. E foi até um funcionário bom, decente. Aí, depois de um ano, ele chegou da noite pro dia para mim e falou assim, cara, eu vou ter que ir embora pro Brasil, daqui 2 dias já tem meu voo, a minha filha morreu na mesa de cirurgia, e eu tenho que ir e tal. Me fez chorar, inclusive, o cara, né? E tá, beleza, falou isso, né? Aí eu falei, não, cara, tranquilo, amanhã vem na minha casa lá, eu acerto contigo a tua última semana e vai com Deus, né, cara? Aí no outro dia de manhã me ligou um outro funcionário meu, que era colega de apartamento dele, dizendo assim, ô Fabrício, tu tá sabendo de um cara aí que tá, o estelionatário tava dando um esquema aí de roubar dólar aí da comunidade brasileira. Aí eu digo, cara, eu fiquei sabendo aí, né, o cara do Facebook caiu o perfil dele aí e tal, né? Ele, pois é, esse cara aí é o fulano de tal. Não posso falar nome, né? Então é o fulano de tal. Eu digo, tu tá de sacanagem. Esse é o cara esse, mineiro, que vem pra cá, que era meu funcionário. Que ele tá? Ele tinha um perfil falso no Facebook, com o rosto de uma mulher, uma menina muito bonita, e a mesma foto ele usava no avatar do WhatsApp, para dar credibilidade para as vítimas dele. O que é? O pessoal do Brasil que vem pra cá, eles trocam dólar. Como? Brasileiro geralmente tem conta no Brasil. Então eles depositam lá no Brasil pro cara e quando chega aqui ganha em dólar do cara na mão, né? Muita gente faz isso aqui. Então esse cara tá fazendo isso, só que quando as pessoas chegavam aqui, não achava ele. Porque ele tinha um perfil falso, né? Aí então naquele dia ele mandou uma mensagem no grupo do apartamento dele e esqueceu de trocar a foto do avatar, que era a mesma foto que tinha no perfil falso do Facebook que caiu. Aí os caras se ligaram, esse meu outro funcionário se ligou e me ligou. Ó, o cara que tá dando um esquema esse cambo aí, é o fulano.
Inclusive, tem uma menina, uma carioca, que chegou aqui, tá desesperada. Eu conheci ela, entrou em contato comigo. Ela me pediu se podia falar contigo a respeito disso. Eu falei, claro, te fala me ligar. Aí ela me ligou, falei com ela e falei assim, ó, cara, hoje à tarde tô indo encontrar com esse cara, eu devo um dinheiro de uma semana pra ele. Se quiser, vem comigo. Eu não sabia que ele ia porque era pra ele receber dinheiro. Se quiser, vem comigo, não tem problema. Aí, tá, beleza, combinei com esse cara de me encontrar na minha casa lá. E eu tinha um outro funcionário meu que tava cortando a grama na minha casa. Aí liguei pra ele e falei, ó, vai chegar o fulano aí, mantém ele aí que eu já vou chegar pra conversar e tal, né? Beleza. Peguei a menina lá na casa dela. 2 dias de Austrália ela tinha. Botei ela no meu carro, comecei a dirigir. Cara, dali a pouco ela começou a chorar desesperadamente, assim. Ai, eu não sei se vocês não são uma gangue. O que tá acontecendo? Tá me levando, vai tirar meu fígado. Aí, ouve. Cara, eu sou espirituoso, né? Aí eu tirei onda com ela assim, ó. Ah, querida, desculpa, mas tu vai acordar numa banheira de gelo sem o rim. Um clássico. Aí eu digo, não, tô brincando. Ela chorou, eu tô brincando. Aí mostrei foto da minha família, do meu filho e tal. Mostrei que eu sou verdadeiro pra ela, né? Aí, beleza, falei pra ela assim, ó, nós vamos chegar lá na minha casa, eu vou entrar no portão, e tu, quando entrar no portão, tu já vem filmando. Beleza, cheguei lá, estacionei mais pra baixo, assim e tal, né? Fui caminhando em direção ao portão da minha casa. Tava esse cara conversando com o outro funcionário ali dentro. Entrei. Aí cheguei pra ele assim, ô cara, vem cá. Que história é essa aí que tu tá roubando dólar da comunidade brasileira? Aí ele, como assim? O que é isso? Eu digo, não, que história é essa que tá roubando dólar da comunidade brasileira? Não, que não sou eu, não sou eu, não sou eu. Cara, eu só peguei, cara, mas embalei daqui de trás. Aqui, mão de carpinteira, mão não é pequena, né, cara? Aí enfiei ele uma bifa na cara dele, né? Pau! E ele, o que é isso? Aí, pum, já enfiei outra bifa, dei uma rasteira no chão. Aí quando ele caiu no chão, ele começou a chorar e começou a gritar, dizendo, eu vou devolver tudo, não sei o que. Né? Aí apareceu a verdade. Aí já enfiei mais umas bifas nele ali, cara, juntei no chão, enfiei no meu carro, vi esse meu outro funcionário junto, fomos até a delegacia com o cara. Aí já veio junto também até essa menina que tinha sido roubada, um amigo dela que era filho de um delegado federal do Brasil e tal. A gente foi numa turma da delegacia. Aí chegamos na delegacia, cara. Levou ele? Levei ele pra delegacia. Foi mansinho, não foi a mão atada, carro, nada, não foi a mão... Não, mansinho. Foi solto, mas mansinho. Se fudeu, cara. Se fudeu. Enfiei a bifa. Ah, não, isso, quando enfiei a bifa nele, que caiu no chão, ela tava filmando. Aí eu cheguei, vim pra câmera e falei assim, ó, aqui na Austrália é crime bater de mão fechada. Por isso que esse Zé Ruela apanhou de mão aberta aqui, ó. Cara, cheguei na delegacia. Esse vídeo viralizou. Viralizou, cara. Graças a Deus não caiu na mão da polícia. Senão ia ter mal lençóis, né, cara? Aí, cara, aí cheguei na delegacia e como elas deu os tapas pegando nele, ele sangrou o nariz, né? Aí pingou sangue assim na camisa dele. Aí interrogaram ele, entregou todo o esquema dele e tal, né? Aí o delegado disse, ó, vem cá. Me levou lá pra trás, no quartinho, o delegado, e falou assim, ó, o que aconteceu lá? Aí eu falei, cara, eu fui tirar satisfação com ele. Eu fui tirar satisfação dele lá, ele foi sair correndo, dei um taco nele, né, eu abracei ele, a gente caiu no chão, ele bateu o nariz na grama e sangrou, seu delegado. E o delegado sempre assim, ó, cara, eu sei que tu enfiou a porrada nele, mas só pra tu saber, ele falou o delegado assim, ó, se for aplicar a lei aqui na Austrália, quem vai preso é tu. Aqui não pode sair dando bife em ninguém aqui, cara. Quem vai preso é tu, cara. Não interessa o que ele fez. Mas, well done, ele mereceu. O delegado me falou que é well done, ele mereceu. Cara, então, aí me enfiaram esse cara no voo. Ele já tinha o voo, né? Que ele ia embora no dia seguinte. Escoltaram ele até o aeroporto. E eu descobri... Ah, ele não foi... Foi deportado. Ele foi deportado? Ele saiu com carimbo no passaporte de deporte aqui e tal. O cara... Aí, não tem como voltar para a Austrália nunca mais. Ah, tem. Ele tem como voltar? Acho que sim, depois de 10 anos, acho que volta. Ele não tem nada que fazer aqui, esse cara. Se vier, enfia porrada de novo nele. Enfim, eu descobri o voo que ele ia e botei lá no Brasil, no Facebook, lá no Brasil, em Sydney, ó. Fulano, né, que viralizou a parada, todo mundo via, tá indo embora amanhã,
tal hora o voo dele, quem quiser ir comigo, se despedir dele no aeroporto, vamos embora amanhã. Vamos lá, todo mundo junto. Deu 20 minutos, me ligou a polícia. Dizia, cara, se tu chegar perto do aeroporto, nós vamos te prender. Aí eu deletei a parada, esqueci, deixei ele embora, né? Mas o cara saiu daqui me jurando de morte, né, meu? Ele saiu te jurando de morte? É. Putz, velho. Ele, ó, se tu cruzar lá em Minas Gerais, lá, eu vou te passar, né? Eu, vai com Deus, cara. Não vou dizer aqui o que eu te falei pra ele, mas vocês imaginam. Eu falei, se eu te ver lá, nós vamos conversar. Anyway, foi embora, a mulher dele devolveu todo o dinheiro roubado, porque ele usava a mãe dele de laranja lá no Brasil para depositar o dinheiro, e a mulher dele não sabia que ele estava fazendo esse esquema. A mulher dele devolveu todo o dinheiro, cara, a comunidade me agradeceu. E ela voltou com ele? Depois de uns 2 anos, ela engravidou dele e perderam a criança com 7 meses de gestação. Putz, Karma é o karma, né, meu? Aí, quando depois porque ele usava isso, ele inventava. Ele inventou que tinha uma filha. Ele brincava com uma ele não parada tinha muito filha. séria, né? Ele inventou que tinha uma filha com tumor no cérebro pra tocar o coração das pessoas Putz, e pra ganhar dinheiro, entendeu, cara? Aí, então, quando viralizou o vídeo, um dia me ligou no Messenger um policial do BOP do Rio de Janeiro, dizendo, ó, tô te ligando pra dizer que eu vi o vídeo, você enfiando a porrada no cara. Pode ter certeza que tinha um dedo de cara brasileiro decente, honesto, na tua mão, lá naquela hora lá, que o cara deu estelionatário. E pra te dizer o seguinte também, a gente precisa de gente como você aqui na corporação do BOP. Parabéns, diz ele. É isso aí, eu fiquei muito brother, lisonjeado com a ligação do cara. É isso aí. Estelionatário e maluco, né? E Maluco, porque cara. o cara que ainda te ameaça de morte, em algum ponto dessa história, ele acha que ele tá certo. Ele acha que ele não mereceu nada do que aconteceu. Porque foi humilhado, né, cara? Mas, mas uma pessoa só humilhada se merece, né? Você não vai. E todo mundo que ele roubou o dinheiro não foi humilhado? A menina essa. Todo mundo que caiu num golpe não foi humilhado? Essa menina carioca aí que tava dizendo, cara, não tem dinheiro pra comer, ela disse. Pra mim. Entendeu? Cara. A pessoa deposita o sonho inteiro na mão de uma pessoa e acontece isso. Ele acha que ele foi humilhado. Pela saco desse, vinha aqui e fazia. Que é isso, né, cara? Pelo amor de Deus, não tem cabimento. E o cara que a violência não justifica, não consigo ninguém resolver as coisas como justiceiro, mas eu me senti responsável, porque esse cara era meu funcionário e ele lesionou tanta gente. E eu sou um pouco old school também. Talvez a maneira de eu lidar com esse tipo de coisa, não. Eu deveria ter sido talvez mais sábio, de ter conversado com ele. Não, eu fui lá e enfiei a porrada de verdade e ele mereceu. Essa é a verdade. Essa questão da internet, da galera que dá esses golpes assim através da internet, ela se materializar mesmo, se for olho no olho, o jeito de resolver é diferente, é outra parada. Com certeza. Com certeza. Isso em qualquer circunstância. Há um tempo atrás eu vi um jogador de futebol, ele tava... Alguém xingou ele. Ele tava na noite, assim, na balada lá no Rio, e um cara que provavelmente está acostumado a xingar os outros pela rede social, encontrou e falou, seu isso, seu aquilo, maluco. Não. Toma. Enfiou a porrada. Deu uma... Mereceu. Entendeu? Porque a galera acha que é a mesma coisa aqui, ó, no tecladinho, não, filho. É que, cara, atrás de uma tela no teclado é fácil de ser valente. Um monte de guerreiro, todo mundo é valente ali, né? Xingando e tal. Ali, agora, face to face. É só old school, meu. É isso aí. Né? É isso aí. Os caras acham que vai funcionar do mesmo jeito. Aconteceu essa aí, cara. O cara foi desculpa a palavra, foi um filho de uma puta. E esse tipo de golpe, ele não tem... Ele se funciona do jeito que ele tá planejando, ele não tem contato físico com ninguém. Não teve, cara. Ele roubou $40 mil, meu, da comunidade. Nossa. $40 mil. Tá grana, brother. Pô, a mulher dele achando que ele era um super-homem. Esse cara enchendo a conta bancária de dinheiro lá. Trabalha pra caramba. O cara roubando a galera aí, meu. Que coisa, né? É incrível mesmo. Incrível. Tá entregue. Então, tu vê como é que é, né, cara? Gente mal intencionada não fica aqui. Vai embora. Claro que tem gente que comete erro e paga, mas tudo baseado na verdade, entendeu? Porque errar é humano, ok? Todo mundo tá sujeito a... até no meu livro tá lá assim, ó. Quem nunca andou por espinhos, né? O sábio volta, o burro continua.
até estourar seus pés, né? Então, cara, errar é humano, mas seja homem, tenha hombridade, paga pelo teu erro, paga teu débito com seja lá quem for, com a sociedade ou com quem tu lesionou e segue a tua vida, E cara. se conserta, né? E porque é tudo ciclo, tudo karma, né, cara? Se aconteceu contigo alguma coisa ruim, é porque tu fez alguma coisa ruim. É o que eu penso, né, meu? Então, seja homem e pague, cara. Porque errar, todo mundo pode errar e, né? Agora, tu errar e achar que tá certo e continuar errando, merece tomar uns tapas mesmo. Essa parada. Tá entregue a história. Tapa da vida, né? Vamos dizer assim. Né? Não sei. Às vezes a vida vem com uma mão de se carpinteiro. Né? encarrega, cara. Se encarrega. Às vezes a vida vem com uma mão de carpinteiro, mas. Né? E às vezes não vem nem na mesma moeda, cara, às vezes. Lá na frente vem. Isso. Vem tudo em forma diferente. Às vezes muito pior, né? Exatamente. A gente falou aqui exatamente. Pô, e pra ele triste, perdeu né, filho, cara. Então, isso, triste, velho. Triste. Sim. Parada triste. E tu vê que a mulher ali, sem saber o que estava acontecendo, enganada. E eu descobri que não tinha filha, porque aí quando esse meu funcionário ligou pra mim, esse funcionário ligou pra mim dizendo que o cara do esquema era ele, eu liguei lá pro Brasil, falei com a mulher dele. Como é que... falei com ela, assim, que era madrugada lá, acordei ela, né? Como é que tá a filha de vocês? Aí ela assim, que filha? Eu que descobri que eles não tinham filho. Ela morava lá. Ela tava no Brasil, a mulher dele. Sozinha. Ele vem pra cá pra fazer dinheiro, pra poder operar a filha dele. Putz. Ele vem pra cá já mal intencionado, cara. É planejadaça a parada. É por isso que eu digo que esse cara mereceu os tapas, meu. Putz, velho. Não sou orgulhoso de ter feito essa violência aí, mas cara... na hora é aquilo que você tem pra resolver, é isso. Foi o que deu, cara. Foi o que deu pra fazer. Meu. Isso, na hora é o que a gente tem pra resolver, é isso. Fazer o quê? Assim como eu acredito que se ele não é um maluco, que era só era marginal, mas não era louco, a ameaça que ele te fez de morte, ele pegou ele num momento de extremo estresse ali, chateação. Sim. Não me afetou em nada essa ameaça dele, cara. Mesma coisa que você pegou você também no momento de extremo estresse pra dar os tapas nele. Não me afetou em nada, porque... Mas tá vendo o que eu tô falando? Que os dois estavam no momento, você fazendo o que você tinha que fazer na hora que você estava estressado e ele falando o que ele pôde falar na hora que ele estava estressado. Porque não tem cabimento. Você, do mesmo jeito que você tá falando, não tô orgulhoso de ter batido. Sim. Do outro lado também tem um cara que fala uma parada e depois de um tempo ele fala, pô, mas também... o cara para pra pensar, ele fala, putz... Cara, mas também não me afetou em nada, cara. Eu não tenho inimigo na minha vida, mas eu não tenho medo de cara feia. É isso entendeu? Aí, é isso aí. Se tiver que cruzar um dia com ele, vamos cruzar, vamos resolver, não tem problema. É isso mesmo. Mas eu não vou andar sozinho lá em Minas Gerais, não. Pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Sim. O Brasilzão tão grande desse. É verdade. Pô. Tá entregue a história, hein? Temos o corte do estelionatário. Né? Do estelionatário, cara. Caramba, meu. Vai ficar aí. Um capítulo aqui. E rolou um meme depois do vídeo. Alguém fez um corte de eu só enfiando a mão assim na cara dele. Virou um meme, cara. Rolou anos aí esse meme aí. O estelionatário. Muito bom. Fabrício, conta pra gente, por favor, como é um dia na tua rotina? Um dia normal de trabalho? Cara, eu acordo 5:30 da manhã, pulo da cama às 6, tomo um café preto na esquina e vou pra obra. Sou obreiro mesmo, sou carpinteiro raiz. Tenho vários funcionários que me respeitam, respeito todos, pago todo mundo em dia. Ajudo psicologicamente, financeiramente se precisa. Sou amigo, cara, entendeu? Então eu... Para pra almoçar? Não para pra almoçar? Meio-dia ali eu paro pra almoçar. Geralmente eu como alguma coisa que me dá azia. O que? Por favor, fala o que? Geralmente eu como uma coisa que me dá azia, né? Que é aquele que é heartburn, se fala. Não sabe que é azia? Sei não, mas o que você come que te dá azia? Cara, às vezes o que tá fácil ali... Hot bun. eu tô sempre no corre, né?
De dia, aquela coisa é Jack Bauer, sempre, né? Atrás da máquina. Aí, então, o McDonald's tá ali prontinho, né, cara? Aí passa ali no drive-thru, já pega o Mac, já sai, azia, come, né, meu? Ai, cara. Ou senão, vou num shopping e como um kebab, alguma coisa rapidinha assim. Uma parada assim, Sento o pau, uma parada pra dar azia. vou Aí volta. vou até as 4 da tarde. Aí volto pra casa às 4 da tarde. Dou um beijo na minha mulher, pego meus cachorros, dou uma caminhada no gramado que tem lá perto de casa. Tomo um vinho com ela, fumamos um baseado de vez em quando. A gente faz uma janta, a gente gosta muito de cozinhar os dois. E tem uma vida muito simples, cara. Muito simples mesmo. Não tenho luxos. O meu luxo é minha moto, cara. Minha moto, não sei se posso chamar de luxo tomar um vinho. Mas sim, é o que a gente faz lá em casa, eu e minha mulher. Você mora com seus filhos ainda? Seu filho Meu mora com filho vocês? mora com a mãe dele em DY e eu moro em La Perouse. Ah, aqui é dono Então, do a cada, restaurante? a cada 15 dias eu pego ele e ele passa o fim de semana comigo. Tá sendo até agora um challenge de tirar ele da internet, né, cara? Toda essa geração aí, né? Puta que pariu, cara. Mas ele é good boy, ele vai bem na escola, tudo. Tem um coração muito bom, sou muito orgulhoso dele. Boa. Amo. Te amo, meu filho. Lorenzo. Lorenzo. E Valeu, Lorenzo. Um abraço. amo toda a minha família, amo minha mulher, Raquel. Minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. Tô sem falar com a minha irmã mais velha, já faz um tempo a gente brigou aí, mas eu te amo também, Gana. E tenho saudade. Um dia a gente conversa aí. Boa. E é isso aí, cara. Tem uma família grande, assim, tenho sobrinhos que eu amo também, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Sou tio-avô, né, cara? E isso aí, cara. Vivo dia a dia. Sou um cara que não tenho posses. Minha maior bem é quem eu sou de verdade, o que eu faço no dia a dia pelos outros e por mim. E sou feliz, cara. Sou muito feliz. Sou realizado, sabe? Porque Maneiro. pra mim, ser é mais importante que ter. Eu sei que é importante ter, mas é mais importante ainda ser, cara. Ser uma boa pessoa e fazer bem pros outros. Com certeza, pô. É. Com certeza, eu acredito também nisso. Acredito nisso. Com 100%. Saúde, um brinde, cara. Saúde, bicho. Tudo de bom. Muito obrigado por me ter aqui. Obrigado você. Obrigado você. É sensacional. Eu amo escutar histórias, né? Por isso o esforço para construir esse lugar, para ter esse espaço. Sim. E é difícil para a gente, depois de uma certa idade, ter esse tempo, conhecer pessoas novas. É difícil. A gente conversou sobre isso antes, exato. conversou durante. Porque todo mundo tem seu corre, né, cara? Isso. E o corre não é fácil pra ninguém, não, cara. Então, criar um espaço para poder conhecer gente, sabe? Sim. E com isso, se possível, conseguir ainda, através disso, ajudar as pessoas que estão querendo, que têm o sonho de morar fora, putz, vai unir o útil ao agradável, né? E a primeira pessoa a ser beneficiada sou eu, porque eu tenho o privilégio de eu nunca mais vou te ver da mesma maneira quando a gente cruzar no churrasco da vida. Nunca mais. Sempre eu vou ter essa referência. Eu vou olhar pra ti, vou olhar do chapéu, vou lembrar da história. Entendeu? Sem dúvida, cara. É pra sempre isso, É pra meu. sempre, né, cara? Esses são os amigos que a gente faz, os extra amigos de fé que a gente faz Depois dos 40. Depois dos 40, né, cara? Parceiro. Pode crer, é isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Então aí, ó, quem tá assistindo esse podcast maravilhoso aqui e tem intenção de vir para a Austrália, ou migrar, ou só vir conhecer, fazer um turismo, procura o nosso irmão aqui nas mensagens aí. Isso aí. Ele tem meu contato, pode entrar em contato comigo direto também. Vou te escutar, vou te dar conselho, vou te ajudar, vou ser verdadeiro, cara. Porque é o seguinte, quem vem para cá e volta pro Brasil, chega aí no Brasil contando a coisa boa, né, meu? Os caras não contam que limpou a patente, essas coisas, né, cara? Então eles contam a coisa cor-de-rosa, né? Mas fala comigo que eu dou real. Isso aí. Não tem problema. Isso aí, galera. Vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição. A gente vai continuar a resenha um pouquinho mais pra gente terminar o nosso vinho. Terminar o vinhozinho. Não? Trocar uma ideia. E, cara, pô, se Deus quiser, a gente vai poder trocar uma ideia de novo. Ele tava me dando várias ideias lá quando a gente tava lá dentro de casa. Do estúdio móvel? Do estúdio móvel. Vai vir novidade aí. Vou te ajudar, cara, a fazer isso aí. Pô, obrigado, cara. Foi uma parada que eu
explodiu minha mente ali. Naqueles 5 minutos que tu falou, me mostrou as paradas, me mostrou as fotos. Eu falei, nossa, cara, que loucura. Mas pô, É plano, é projeto, né, cara? isso, Cara, isso. a vida sem projeto não é vida, né, E cara? exatamente, um passinho cada dia que faz isso dar o tempero, né? Mesmo que tu não conclua os projetos, o negócio é começar, cara, né? Se meter. E aí, Você aprende, vai aprendendo, né? Vai Cada aprendendo, etapa vai é. aprendendo. Esse aqui é um que eu decidi não parar. Tipo assim, eu não vou parar, não vou parar. Tá sendo bem difícil. Essa semana eu tive uma perda na família lá no Brasil, seguida da Páscoa e tudo para você não fazer nada. E eu só falei assim, não tem problema, não vai dar tempo de postar nada. Eu não vou postar nada, mas assim que se normalizarem as coisas, eu vou continuar. Claro Porque que eu já sim, decidi cara. que eu não vou parar. Sim. Então não adianta, pode atrasar qualquer coisa, pode Sim. mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali os prazos, mas eu não vou parar. É uma coisa que faz bem pra ti mesmo, cara. Exatamente, Entendeu? É uma terapia pra ti fazer isso aí. Pô, Então, cara, segue o baile, cara. olha isso aqui que a gente teve hoje, Muito velho. bom, cara. Muito bom mesmo. Maravilhoso, Muito bom. maravilhoso. Então, espero que tenha sido bom pra ti. Foi muito bom. Eu tô Gostei muito. amarradão, que a gente possa se encontrar de novo. Galera, esse foi mais um BJJ Out. Se inscrevam no canal, compartilha com a galera. Deixa o teu comentário aí embaixo na descrição. E vamos, Fabrício, de repente, reativar aquele canal lá, né? O canal do... Tô meio parado aí, tô meio ocupado com outras coisas, com moto coisas. e churrasco. É. Mas logo volto pro mato de novo. É Bush Club. Eu vou deixar a descrição, o Bush Club ali embaixo na descrição do vídeo também, deixar o link do canal dele. Vai lá no canal dele, dá uma olhada nos vídeos, gostou da parada, fala, pô, reativa aí que eu quero ver, reativa que é maneiro. Já é? Valeu, galera. Obrigado, Fabrício. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço, irmão. Valeu. Muito obrigado. Fazer uma foto aqui. Mais um BJJ Alto, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Nossa. Tá bom, né? Tintim. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso.